Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência às nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, falando do segundo episódio da primeira temporada de Voyager, intitulado Paralaxe. O que a gente pode falar desse episódio? Esse episódio, ele tá ali, né, logo depois do episódio piloto, trabalhando um pouco a construção dos personagens. A gente vai ter um episódio muito voltado para B'Elanna Torres, né? B'Elanna Torres, aquela coisa dela ser um misto, né? Uma miscigenação de humano com Klingon, faz com que ela seja uma pessoa muito temperamental, muito nervosa, e ela inclusive agride, né, um tenente da engenharia, que é justamente, né, o responsável pela engenharia. E aí o Tuvok, que é o chefe de segurança, fala com o Chakotay, né? Lembrando sempre que o Chakotay e a B'Elanna Torres são da parte maquia da nave, né? E o Tuvok fala pro Chakotay, né, que precisa dar uma, vamos dizer assim, aplicar uma punição disciplinar nela, manter ela presa, coisa e tal, né? E o Chakotay tenta botar panos quentes na situação, mas o Tuvok se mantém, né, na sua lógica completamente impassível a isso, né? Por um outro lado, os maquis da nave, né, liderados, né, a gente percebe ali que a Seska já está começando a aparecer, né? Eles já falam, né, pro Chakotay que estão a fim de se revoltar, né, contra o pessoal da Federação na nave, ou seja, incitar um motim, né, mas o Chakotay é o segundo em comando na nave, e aí ele vai dizer que se alguém tentar fazer alguma coisa relacionada a motim, né, que ele vai punir severamente também. Então ele já está com esse problema sério nas mãos. Mas ao mesmo tempo o Chakotay acredita, né, que a B'Elanna Torres pode ser a chefe de engenharia, né? Então o episódio ele começa com esse problema aí. Existe uma reunião na nave, né, onde algumas coisas vão começar a ser definidas. Por exemplo, o Paris vai ser uma espécie de paramédico ali que vai ajudar o doutor, que é um médico holográfico. Como os replicadores de comida da nave sofreram problema, né, o Nilix, né, e a Cass, né, eles se oferecem, né, para fazer uma horta hidropônica e fazer uma cozinha para poder produzir alimentos para a tripulação, né. Então essas coisas elas vão começando a aparecer. Mas aparece também o núcleo mais científico do episódio, que é o fato do que? Da Voyager, né, encontrar uma espécie de singularidade quântica, uma espécie de buraco negro ali, né, onde ela fica presa, né, onde ela fica presa e pelas distorções espaço-temporais, né, ela acaba não conseguindo sair dali e ela precisa, né, perfurar o horizonte de eventos com uma rajada de partículas de dobra. Tudo bem, é uma Technobabble desgraçada aí, né, que a gente está vendo, né, mas o que acontece? É interessante a gente perceber que essa Technobabble ela é trabalhada conjuntamente com a Janeway, né? A gente não pode esquecer que a Janeway, além de ser capitã da nave, ela é uma excelente cientista, né? E a B'Elanna Torres também com toda a sua especialidade da engenharia, né? A Janeway não queria muito que a B'Elanna Torres trabalhasse como chefe de engenharia como o Chakotay queria, né? Ela inclusive fica revoltada com o Chakotay, achando que ele está violando, né, a hierarquia na hora que ele dá uma ordem para Torres e passa por cima, né, da Janeway, né? E aí o Chakotay fala: se você quer uma equipe de maquis ajudando você na nave, você precisa confiar nela, né? Você não pode ficar achando que essa equipe de maquis vai ficar ali só como um enfeite, né? Só como um enfeite não fazendo nada, e o pessoal da federação tomando as rédeas de tudo, né? Então a Jenny ela tenta se aproximar da B'Elanna Torres. No primeiro momento ela não consegue, a B'Elanna Torres é muito temperamental, mas no segundo momento, para resolver essa crise, para sair, né, dessa singularidade quântica e romper esse horizonte de eventos, né, para poder sair, elas duas vão começar a trabalhar junto, né, e elas inclusive vão precisar usar a nave auxiliar para romper esse horizonte de eventos melhor com essa partícula de dobra aí no caso. Essas Technobabbles, né, a gente se lembra de ter visto muito elas em TNG, né? Em Deep Space Nine elas sumiram um pouco, né? Mas em Voyager elas voltam novamente, né? Elas voltam novamente, né? O grande detalhe é que apesar de a gente ter essa coisa de Technobabble, né, ou Tecnobaboseira, né, se a gente quiser uma tradução grosseira para o português, né, é que pelo menos nessas séries, né, mais antiga de Jornada nas Estrelas, essas Technobabbles elas tinham uma coerência mínima ali. Por exemplo, você
raios de partículas de dobra para quê? Para romper um horizonte de eventos de uma singularidade. Está tudo ali relacionado a velocidades maiores do que a luz, a distorções espaço-temporais, né? É uma Tecnobabble que está, vamos dizer assim, cimentada, né, com essas questões mais científicas aí, né, no caso, né? Não é uma coisa como se fosse uma espécie de varinha mágica que resolve tudo, né? Eu sei que partículas de dobra é uma viagem muito doida, coisa e tal, mas ainda assim está dentro de uma espécie de lógica, né, de ficção científica ali, né? Por isso que é interessante a gente falar isso, né? Então a gente vai vendo como a resolução desse conflito, né, faz, né, com que Janeway, né, e Torres se aproximem, né, e Torres acabe assumindo a chefia da engenharia, e ela percebe também, né, no caso, né, que ela tem que deixar de ser tão temperamental e de que ela tem que ter um trato melhor com as pessoas. Então ela faz as pazes lá com o cara com que ela deu um soco na cara, ela trata os subordinados com, vamos dizer assim, uma consideração maior, com um respeito maior, né? E ela vai se encaixando, né, nesse espírito da federação. Ela que era da Academia da Frota Estelar e que abandonou, né, pelo temperamento forte dela, mas aí a Janeway diz que quando viu, né, a ficha dela, né, ela viu que os professores, né, da B'Elanna Torres, né, acreditavam que ela poderia ser uma ótima oficial da Frota Estelar. Por quê? Porque ela questionava, ela tinha esse espírito desafiador dela, fazia com que ela questionasse bastante as ordens, né, que ela recebia, né, e aí entrava aí o que? A criatividade, né, e o talento e a competência dela aí no caso, né. Então quando ela conta isso quando a Janeway conta isso para Torres, né, as duas se aproximam mais, né, e a Torres começa a entrar um pouco mais nesse espírito da federação. Por isso que esse episódio é interessante, né, você está vendo, é um episódio que está trabalhando mais a personagem da B'Elanna Torres, né. Uma coisa também que a gente pode falar também rapidamente, né, é que o doutor também começa a aparecer aí, né, ele já aparece no episódio piloto como alívio cômico, e esse alívio cômico ele continua, né? Por quê? Porque com o problema das distorções espaço-temporais, né, o projetor holográfico dele começa a sofrer alguns problemas, né, e a imagem dele começa a achatar, e ele vai ficando pequenininho, ele vai diminuindo de tamanho, até que no final do episódio, né, ele está miudinho ali, né, e aí é um motivo de gozação, né, é um alívio cômico do episódio, né. Mas fica bem claro uma coisa também, apesar de ser um holograma, né, ele é um cara que tem, vamos dizer assim, muita consciência da importância dele como médico da nave, né, ele tem muita consciência das competências dele, né, e isso faz, né, com que ele tenha sentimentos, vamos dizer assim, né, sentimentos que às vezes levam a um pouco de soberba e de arrogância, né, como a gente vai ver ao longo da série, né, mas ainda assim é uma característica muito crucial dele, né, que ele é um cara que tem consciência do que ele pode fazer. Ele tem um cara que tem consciência da competência dele, né, apesar disso às vezes se manifestar de uma forma arrogante, né. Então esse é outro elemento também que aparece nesse episódio, né, que é bom para a construção também do personagem do Doutor, certo? Então é mais ou menos isso que eu tinha que falar hoje de Paralaxe, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, né? Não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, né? E deem um pulinho lá na Batata Espacial, que todos esses reviews, né, de episódios de Jornada nas Estrelas eu tô colocando por escrito lá, tá? Mas detalhadamente, de uma forma mais completa e mais detalhada, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.